tudo bom, pessoal? Boa noite! Está no ar mais um Papo de Mecânico, o podcast do Reparador Brasileiro, trazendo sempre convidados e conteúdos de valor, né, minha gente? Aqui a gente só traz gente da melhor qualidade e hoje não poderia ser diferente. Nós estamos aqui, ó, com um ex-mecânico que vai contar a sua história de sucesso, que hoje ele se tornou um grande influenciador, um grande treinador comportamental aí. A gente está falando aqui do nosso querido Ronei Nipper. Seja bem-vindo. Eu já ia dizer Nipper, né? Nipper, né? Dá vontade, né? Prazer, Ronei Carlos, estar aí contigo. Obrigado pelo convite. Vai ser bom demais aí contribuir. E ainda mais num nicho assim que eu trabalhei durante mais de uma década, inclusive, aí, né? A gente ficou muito contente que o Ronei aceitou o nosso convite, porque realmente a história dele é fantástica. E ele tem impactado muitas vidas, Brasil afora, né, Ronei? Brasil todo, eu tenho te acompanhado ali e dá para ver que os auditórios todos lotados, aí o pessoal realmente sendo influenciado positivamente, né? Isso mesmo, cara, tá gostoso, o trabalho tá acontecendo, tá crescendo, tá sendo reconhecido e bastante gente sendo impactada pelo trabalho que a gente tá fazendo. Que legal, e a gente vai conhecer essa história daqui a pouquinho, então fica conosco aí, já pega o link, já manda aí para quem tu conhece e vem conhecer aqui o mecânico que virou treinador comportamental e é dos bons. O cara é dos bons, viu? Então, fica ligado aqui. Eu quero fazer uma menção aos nossos parceiros. O Papo de Mecânico, ele só é possível porque nós temos empresas que investem aqui, que acreditam no nosso projeto, e uma delas é a Takao. Olha essa grande gigante do mercado aí, trazendo peças para motores. Para você que não sabe, a Takao é especialista em peças para motores, atende mais de 1.200 motores. E principalmente toda essa linha de importados, e esses carros premium também, você encontra o portfólio completo na Takao. Bomba de água, bomba de óleo, pistão, anel, bronzina, enfim. Tem um portfólio gigante. E a Takao também tem um canal no YouTube chamado Academia do Motor. Lá tem muita dica técnica, então se você é mecânico, montador de motor aí, ó, tem dúvida, entra no canal do YouTube da Takao ali e você vai ter acesso a esse conteúdo. E quer saber todo o portfólio, também tem o site takao.com.br. Ah, deixa eu te dar um recadinho. Se tu vai para a Automec 2023 e quer conversar comigo, quer me dar um abraço, quer tirar uma foto, estaremos de terça a sábado no stand da Takao, lá na Automec, São Paulo. Então te esperamos lá e vai ser muito legal poder falar contigo. Nós também temos aqui os parceiros da Kobe Química do Brasil. Olha, sucesso total dessa grande gigante do mercado. E a Kobe, não sei se você sabe, mas ela é feita de um mecânico para mecânico. Sabia que o dono da Kobe é mecânico? O cara é mecânico, olha, Ronei. Daí entende, né? Entende. E os produtos que ele faz lá, olha, ele testa ao extremo. Tem um laboratório lá só de teste. E realmente, assim, o cara é fantástico o que ele faz. Hoje nós temos aqui, ó, o Perfect Clean. Deixa eu ver se mostra aqui nessa câmera, ó. Perfect Clean. Esse produto aqui é para moto, tá? E ele, ó, ele serve para ele descarboniza, limpa os bicos injetores, reduz poluente, maior vida útil do combustível, restaura a potência e maior economia. Então você coloca lá junto no combustível e ele faz todo esse processo de limpeza e deixa a sua moto ali num estado de novo, né? Então tem isso aqui, tem aditivo de radiador, tem o condicionador de metais, tem muita coisa. Acesse também kobe.com.br e você vai estar por dentro de todo o portfólio de produtos. Temos aqui também o pessoal da Giros Distribuidora. Olha aí essa gigante do mercado, que a Giros Peças, especialista em peças para motor, tem todo o portfólio Takao. Você quer comprar Takao, precisa colocar peça para motor lá, entra em contato com a Giros. A Giros atende através das unidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então tem Porto Alegre, Palhoça e Curitiba. A gente também tá lá na Giros toda segunda-feira no podcast, o Mesa Redonda Giros Peças, ao vivaço no canal do YouTube da Giros. Além do podcast lá que a gente apresenta, tem também os vídeos com dicas, né? Você que é reparador aí, entra no canal da Giros e você vai gostar muito do que eles têm lá de conteúdo também. Outro parceiro nosso aqui é a Alfa Software de Autopeças. Se você é de uma autopeça ou de uma distribuidora, está pensando em trocar seu software ou não está satisfeito com o software atual, enfim, tem alguma deficiência, esse é o software que a gente indica. Ele vai dinamizar todo o teu processo, né? Desde a confecção de um orçamento, a passagem dele para o cliente, a emissão do pedido, a separação desse pedido, financeiro, compras, enfim.
é um software completo e ainda ele oferece integração com o Mercado Livre, né? Uma vez que você tem o software, tem a venda pelo balcão, pelo Televendas e pelo Mercado Livre, independente do canal que essa venda aconteça, ele vai atualizar os estoques. Então, quer dizer, você não precisa separar 2 estoques, um só para o Mercado Livre e o outro só para a distribuidora. Controla tudo dentro do software ali da Alfa, tá bom? Tem também os nossos queridos amigos lá da Climer Soluções Automotivas, né? Essa distribuidora que é especialista em peças de arrefecimento e ar-condicionado automotivo. Tanto na linha leve quanto na linha diesel, você encontra toda essa linha aí lá na Climer, que atende também com 2 endereços, um aqui em Porto Alegre e o outro lá na Palhoça, Santa Catarina, vai para o Brasil todo, né? É um estoque assim gigantesco. E para fechar o nosso hall de parceiros aqui, nós temos a Sino Service, sistema para oficina mecânica. Isso aqui também, ó, não tem mais como você trabalhar anotando em papelzinho, não existe mais isso, né? O sistema da Sino Service vai dinamizar o teu processo, desde o recebimento do veículo do cliente, o checklist, a passagem do orçamento, a ordem de serviço, o fechamento da ordem e a parte toda da gestão financeira. Então, quer dar um up na sua oficina? Tá aqui o software que nós indicamos, Sino Service, sistemas para oficinas mecânicas. Ronei Nipper, a nossa audiência quer saber quem tu é, da onde tu vem, que se alimenta, conta tudo para nós aí. Então, cara, eu sou de Novo Hamburgo, né? Sou casado com a Fernanda, pai do Pedro, tem 3 anos de idade. Eu vi o Pedro outro dia sentado numa foto no banco de trás lá todo. Pedrão é grande, né? Que tem 3 anos, mas tá com a altura de uns 18 já. Que legal. E sou empreendedor, investidor, né? Mas hoje estou como treinador comportamental. Mas fui mecânico durante muito tempo. Foi minha primeira profissão, a única profissão que eu tive de carteira assinada. É mesmo? Trabalhei durante 11 anos na mesma oficina mecânica. Que e legal. lá eu brinco, né? Eu entrei lá como auxiliar do ajudante do servente do mecânico, né? E limpava o banheiro. E olha lá, né? Era luxo ainda. E fui aprendendo, né? Comecei lá ganhando R$50 por semana. Mas olha aí, mas quantos anos você tinha, Rony? Eu tinha 16 anos. 16 Caraca, meu. 16 anos comecei lá na oficina, em Novo Hamburgo. Geocar, mandar um abraço pra eles lá. Geocar, um abraço, e o pessoal da Geocar. Até já fica convite aí pra eles virem contar a história aqui também da oficina. E fiquei lá durante 11 anos. E eu tive... Dentro da oficina mecânica, eu comecei, em um certo momento, a querer buscar alguma coisa a mais. Eu queria buscar mais resultados. Chega aquele momento da vida que tu tá inconformado com o resultado. Então, eu gostava do que eu fazia, acho legal, tudo, mas eu queria alguma coisa diferente. Então, eu comecei a buscar vendas, né? Foi o primeiro passo que eu dei fora, assim, para começar a buscar algo para complementar o que eu fazia, que dava para conciliar, né, em horários, né? Olha que legal. Eu comecei a seguir o Ronei, eu não conhecia ele, eu conheci agora, acho que foi no início do ano ali. Comecei a seguir ele porque alguém falou, segue esse cara aqui, é legal o trabalho dele. Só que eu não consegui me inteirar do teu trabalho, Ronei. Não consegui, a correria acompanhar, e tal. Né? Mas eu vi os stories ali, um dia o Ronei, não sei se foi nos stories ou no feed, tu postou a tua história. Eu era mecânico e postou lá na mecânica, as né? fotos. E eu disse, cara, dá um programa legal com esse cara aí, vou fazer contato. E aí, a gente fez o contato e fiquei assim muito surpreso de saber que no nível que tu tá hoje, impactando tantas pessoas, é um cara que saiu da reparação automotiva, né? Sim, cara, sim. E sou grato demais, cara, sou grato demais. Eu falo assim, a gente sempre é muito impactado pelo ambiente que a gente tá, ainda mais eu era adolescente quando comecei a trabalhar numa oficina. Sim. E por isso que eu falo, sou muito grato pelo que eu aprendi lá, porque o Giovanni, que é o dono da oficina, sempre teve muitos princípios, valores, foi muito correto, né? E isso a gente carrega junto. Então eu comecei a buscar, ali no meio da minha trajetória, comecei a buscar uma alternativa, comecei a buscar vendas. Mas aí tu buscou um produto que tu poderia... Paralelo fora com a de oficina. hora. Eu saía da oficina e me puxava a estudar, a vender, tentava, fim de semana, tava tentando a vida. Então, cheguei a vender seguros, cheguei a vender produto natural, cheguei a vender copos, né? Comprava no atacadão ali na frente do zoológico, Sapucaia, ia no bar, padaria, lancheira e restaurante tentando vender copo. Essa aí foi uma indiada, não deu muito certo. Tá, mas
Não sei, me deram a ideia, eu disse, eu vou, eu quero fazer dinheiro. Compra o negócio. Não, todo mundo tem, eu disse, cara, mas o que não, era ideia, era moleque, né? Tá, mas por que não deu pra vender? Os copos? Eles compravam lá também? Eu comprava lá também. Eu olhava assim, eu fiquei uns 3 meses tentando vender, né? Mais pra me desfazer do estoque que eu fiz. Mas vendeu alguma coisa? Vendeu, mas eles compravam mais por dó do que por precisar. E aí eu comecei daí um momento que eu tive um resultado assim como autônomo de vendas, né? Eu fui comercializar DVD genérico, né? Que tem gente que chama de pirata. Pirata. Né? Olha que chique, né? Mas genérico dá uma melhorada no brand, né? É que nem a réplica, né? Eu não vendo réplica. Baita pirata aí, rapaz. Mas com certeza a audiência sabe que já comprou 3 por 10, né? Então eu falo que foi uma escola, né? Fui aprendendo, as vendas, ela lapida muito a pessoa. Verdade. Né? Então, assim, tu tem que ter uma gestão emocional, que hoje eu trabalho muito isso, né? Com ciência junto, mas... E a gente vai falar sobre isso, sobre a gestão emocional, porque é o assunto que está muito em alta no Brasil todo, né? E hoje eu falei com um empresário do ramo de vendas de telefonia. E ele botou o time dele dentro do meu evento e ele falou assim, ele me chamou para agradecer e que ele botar mais uma parte do time dele lá dentro, porque eles, cara, a performance que deu no meu time depois... Porque é pessoas que todo mundo tem seus problemas familiares, de saúde, financeiro. Então, se tu não consegue lidar com isso, tu não consegue lidar com o teu cliente. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. E aí eu fui lá tentando fazer as minhas vendas, comecei a vender DVD, mas depois já começou também a ter uma baixa, né? O DVD já começou a sair um pouco de moda. Ah, mas não acertava? Não acertava, tava tentando. Uma coisa que eu sempre fiz foi ter a fome, né? Show. Tentei abrir um negócio no final de 2014 com um amigo, foi quando eu tive um problema na minha coluna. Né, por causa do trabalho mesmo da oficina, eu sou muito alto, né? Não dá pra ver no vídeo, mas eu tenho 1,93 m. Cara, eu me senti baixo. Não, eu sou baixo mesmo. Mas quando o Ronei chegou, eu me senti mais baixo ainda, né? Porque o homem realmente... E eu sempre fui muito magrão, assim, né? Então... E na oficina tu fazia que tipo de serviço, Ronei? Geral, só não fazia elétrica, né? Assim, é mesmo? Básico, sim, mas fazia geral. Mas tinha suspensão, freio, motor? Tudo. Ah, que top, cara. E aí eu tinha... E aquela coisa, adolescente ali, comecei a trabalhar na oficina, nós trabalhávamos carro de competição lá na oficina também, né? E às vezes tinha aquela coisa, não cuidava do corpo, né? Não tinha noção. Então tinha força, queria fazer logo as coisas, chegava a carregar motor de Corsa, pegava no braço e carregava nas competições, assim, pra não precisar pegar girafa. Cara. E isso ao longo do tempo, vai arrebentando a coluna. E daí eu tive contestação de 2 neuro, falaram assim, a gente pode operar, mas a tendência é que com esse seu trabalho mais braçal, volte, pode ser pior. Eu fiquei, acho que uns 10 dias de cama, ou eu ficava deitado na cama, ou em pé, eu não conseguia sentar. Puxa. Eu caí no chão da oficina, assim, caí de dor, deitei, quando eu fui sacar uma roda do S10 do elevador. E daí saquei, deu uma fisgada, eu caí no chão, chorei de dor, voltei pra casa caminhando, que eu não conseguia sentar no carro pra ir embora. Fui caminhando pra casa. Rony. E daí, ali foi uma decisão que eu tomei, assim, cara, não tem, né? Tipo assim, isso que eu passei eu não quero passar de novo. Eu já tava buscando alguma coisa a mais, tipo assim, eu tava vamos dizer assim, meio que no teto salarial do meu cargo ali, então eu teria que, ou dar um passo é tentar abrir uma oficina, alguma coisa assim, e não era o que eu buscava. Então eu peguei e fui pro mercado de vendas, e daí tentei abrir essa empresa com um amigo, com a rescisão da oficina, né, era para representar aplicativo tipo iFood, era nós abrir mercado. Deu errado, 3 meses quebrou, e daí eu fui procurar emprego em autopeça de carro, que era o que eu mais me encaixava próximo, né? Entendia. Comecei a procurar ali 1-2 meses e daí um amigo começou a insistir, vamos fazer alguma coisa de vendas e tal. E eu lascado e meio, né? Fui lá, encarei. Bora. E começamos a vender, como vendedor mesmo, e começamos daí a se estruturar nessa representação, começamos a construir equipe de vendas e fui expandido por todo o Brasil. E daí eu cheguei a ter mais de 15 mil vendedores. Mas vocês vendiam que tipo de... Cosmético, perfumaria, tudo, né? Montava. Mas era de uma marca de alguém? Ou Sim, representava marcas, né? Representava marcas. Mas vendia para quem daí, Rony? Cliente final. Cliente final, porta a porta. Ah, vocês iam de porta a porta? Porta a porta. Caraca, meu. E aí a gente foi abrindo esse mercado. Claro que depois que eu construí uma base, né, eu só treinava as pessoas. Daí onde começou a entrar a questão dos treinamentos na minha vida. Eu percebi que eu precisava me capacitar, né, para liderar outras pessoas, que eu tinha as minhas próprias situações para me resolver. Então eu fui buscando para mim primeiro, para mim me melhorar. Depois eu fui percebendo que para mim liderar e gerir tantas pessoas assim, eu precisava
E era todo mundo autônomo, né? Então não tinha salário para ninguém. Era todo mundo comissão 100%. Então tipo é a flor da pele o tempo todo, era né? tipo um marketing multinível que cada um faz autônomo, né? Isso. Mas vocês que gere e tal. Então é estimular o tempo todo as pessoas. E aí eu peguei, fui me capacitando e comecei a treinar. Eu comecei a fazer treinamentos para 20 pessoas, 30, 50 e tal, até 3.000 pessoas sentadas no auditório para falar de vendas, liderança, produtividade. Só que aí chega um ponto, que daí é uma coisa que eu costumo falar, Marrone, por que tu largou? Eu estava tendo um ótimo resultado financeiro, né? Então, mudei de vida, fiz meu primeiro milhão, assim, de fato, não só de faturamento, mas de fato, ter o primeiro milhão investido e tal, pessoal. Então, assim, eu mudei de vida completamente, em 4 anos. E aí eu peguei e chegou num momento que eu não estava mais tendo tesão para fazer o que eu estava fazendo. E daí eu peguei e vendi o meu negócio, que eu tinha esse meu sócio, vendi para ele. E daí eu pensei assim, vou fazer treinamento para as pessoas. Que era o que eu gostava já naquele momento. E daí eu peguei então e decidi construir o Supera, que é uma imersão de 2 dias. Daí baseado em tudo que eu já fazia de treinamentos, eu decidi mudar um pouco a direção para a questão do desenvolvimento pessoal. Inteligência emocional, toda essa parte de programação neurolinguística. E aí foi onde eu comecei a construir isso aí. 2019 eu estruturei, 2020 eu fiz o meu primeiro evento. Só que aí, 15 dias depois do evento, que eu pensei, agora vai. Agora? Pandemia. Ah, que droga. 1 ano e 7 meses, então, abri minha empresa hoje, amanhã eu tive que fechar ela e ficar quase 2 anos parado. E daí retomamos finalzinho de 2021. Ou seja, eu basicamente, de 2021 para cá, a gente começou a construir realmente o negócio. E a gente saiu aí de palestras aí com 30, 40 pessoas para... Hoje a gente já está fazendo palestras diárias aí com 200, 300 pessoas. A gente está... O Supera, que é a imersão de fato que a gente faz, já está caminhando para quase 1.000 alunos numa edição. Nossa. Então a gente está criando realmente um corpo de um tempo bem rápido. Claro que um trabalho bem intenso, tu está acompanhando, a gente está todo dia em cidades diferentes. Semana a gente teve 4 cidades aqui no estado, Gramado, Ivoti, Bento, Caxias, então a gente está por tudo. E claro que isso eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de estar com gente em contato, ver a transformação das pessoas, mas tem os desafios. Né? Daí eu tive que me reinventar numa nova área. Né? Então, antes eu geria as vendas, hoje eu tenho que estar, né, ali no palco fazendo. Tenho um outro time, hoje eu tenho pessoas contratadas como CLT mesmo para mim e no meu time, então a gente vai se reinventando. O digital é um mercado que eu tive que entrar também, porque eu tive que me render. Eu fazia muita divulgação das minhas palestras no boca a boca, os amigos ajudando, mas chega um ponto que cansa o network. E daí eu tive que ir para a parte de realmente investir. E daí foi que eu quebrei a minha, de repente até a tua audiência, né, tem esse ponto, tá? Eu era um cara que eu investia assim para divulgar minhas palestras, investi lá 200, 300 reais para uma palestra para complementar. Eu pensei assim, não tá dando muito resultado, nem vou botar mais também para não me lascar. E hoje eu sou um cara que investe em média 60 mil reais por mês em tráfego. Só que aí foi um ponto que quando as coisas começaram a ficar difícil para mim, eu disse, cara, ou agora eu desisto, porque tava difícil botar gente, fazer as vendas e tal. Eu disse, cara, ou eu desisto, ou eu dou um all-in, né? Ou eu dobro a aposta. Daí eu peguei e disse, cara, vou dobrar a aposta, vou para cima. E aí foi uma tacada que eu arrisquei e o negócio começou a girar. Então hoje a gente investe em média 60 mil reais por mês de tráfego e espero começar a investir muito mais logo, né? Que daí esse tráfego que tu investe é para promover todo esse movimento. Para promover toda a estrutura que a gente tem, promover os eventos e tudo mais. E daí daí gera faturamento. Né? Tu sabe que a pandemia ela foi um divisor de águas, porque eu era um palestrante offline, né? E quando estourou a pandemia, eu sempre tenho marcas que me patrocinam e tal. E eu pensei, cara, eu vou perder todas as minhas marcas. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque daí não tinha evento. Eu tive 100 eventos cancelados. Nossa. Em 2000 E aí, eu comecei a fazer live. Eu disse, vou fazer live no Instagram todo dia de noite, porque já que... Sim. Em vez do pessoal ficar olhando aquela porcaria de jornal nacional, vou olhar o meu jornal, né? E foi tão impactante. Eu cheguei a fazer live com 1.200 pessoas na época. Tudo orgânico. Daí que eu comecei a virar a chave também pro digital, né? Hoje a gente está trabalhando híbrido, né? E isso que tu falou é uma realidade. As empresas estão acostumadas só com aquele offline, nunca tiveram resultado, só que também não fazem, né? E aí quando pega um cara aqui que nem o Ronei que tá falando do case dele, que ele realmente está fazendo e que ele foi pro tudo ou nada, aí tu vê que realmente o negócio ele acontece, e assim como aconteceu
com o Ronei, pode acontecer também com você, pode acontecer na sua empresa, no seu negócio, né? E aí entra um ponto, né? Que assim, como cliente, em primeiro lugar, como um cara das vendas e hoje como um gestor que também lido muito com as pessoas, eu percebo assim, Carlos, que tem algumas coisas que não mudam em lugar nenhum, né? Que nem a questão de tu ter que investir em marketing. Né? E hoje não tem como eu fugir do digital. Eu posso ser o mais conservador possível, mas eu tenho que estar lá. Não tem, dar murro em ponto de faca. Se eu não for para esse lado, eu posso gerar resultado, mas eu estou deixando de gerar muito mais se eu não estou lá. Outro ponto é a questão de, por exemplo, se trabalha muito com indicação, ainda mais em oficina mecânica, por exemplo, né? Se trabalha muito, mas tu tem um programa de indicação. E isso é uma coisa que eu também tive que desenvolver. Um programa de indicação. Como eu construí isso para realmente indicar ser atrativo, eu instigar o meu cliente a querer indicar para trazer outra pessoa para mim. Porque a indicação ela é quentíssima, né? Sim. Então, quando indica, é meio caminho andado, até mais que isso. A venda já está 90% feita, né? Está praticamente feita. Então, é isso. E outra coisa é a experiência do cliente. Né? É uma coisa que os meus primeiros eventos davam prejuízo. Eu digo o evento mesmo, a imersão de 2 dias, prejuízo. Eu pagava para o evento acontecer. Mas para quê? Porque eu não queria diminuir a qualidade da experiência do meu cliente. Então eu botava o melhor telão de LED, se precisava encarpetar, eu encarpetava, pegava a melhor cadeira, mesmo que tivesse uma lá disponível, pegava uma outra melhor, tudo para gerar melhor experiência. E tem pessoas que não, fica ali e não entende que existe um investimento para te dar um passo para o próximo nível. Né? Só que ele, não, se eu não ganhar, eu não faço nada. Então eu aprendi isso como empreendedor que eu sou hoje, que eu tenho que prezar pela experiência do cliente, eu tenho que ter canal de indicação, eu tenho que investir em marketing, né? E outra é o relacionamento com o cliente também, Sim, né? sim. É se relacionar, entender, é ceder em alguns momentos, alguma situação para tu ganhar ali na frente, né? Legal. São algumas coisas que eu fui aperfeiçoando na minha jornada e tem muita coisa para melhorar ainda, claro. Né? É um conjunto de ações, né, Rony? Não dá para o cara ficar focado só numa coisa, esse conjunto todo é que vai trazer o resultado, né? Sim, e tem muitos mercados, né? Hoje eu estou fora do mercado automotivo já há muito tempo, mas tem muitos mercados que eles são engessados, que a gente é assim, é do mesmo jeito e tal, até vir alguém inovar e atropelar todo mundo, né? O nosso mercado está passando por isso, viu, Rony? Tá começando a vir os inovadores. Vem os inovadores e a galera tá vendo, opa, né? Vamos começar a se ligar, porque... É que nem olhar, o taxista, ele bateu o pé, não adiantou, o Uber veio e aconteceu, ou me adapto ou não tem. E no mercado, qualquer mercado vai passar por isso. Alguns vão demorar um pouco mais, outros menos, mas não tem. Mas vai passar, é só a gente olhar e sinceramente... Eu escrevi agora, fim do ano, um e-book sobre transição de carreira e eu apresento um estudo ali inicial falando sobre a questão do mercado que se renova. Quantas profissões já foram extintas, né? E quantas ainda vão surgir, pelo menos nos próximos 20 anos, 50% das profissões ainda nem existem, das que vão estar sendo exercidas daqui a 20 anos. Então a gente tem que entender que se eu não me inovar, se eu continuar sempre da mesma maneira, atendendo do mesmo jeito, eu tô fadado. Tem gente que não investe, que nem tu oferece capacitação. Tem gente que não quer investir nisso, acho que é bobagem. Acho que eu só tenho que saber como é que eu vou trocar uma pastilha e sentar o anel do pistão, né? Então, isso é importante, a parte técnica, mas eu posso ser o melhor palestrante que for. Mas se eu não souber vender o meu produto, o meu trabalho, né, eu não adianta. As pessoas não vão me descobrir escondido numa caverna. Então eu tenho que complementar tudo, né? Eu vejo que é a virada de chave comercial, Rony. Porque, por exemplo, assim, ó, tu vai numa oficina que tu vê que ela é bem estruturada, bem sucedida. O dono daquela oficina virou a chave. Tem visão. Tu vai numa autopeça que é o dono. Aí eu fico pensando, por que, por exemplo, vamos pegar Novo Hamburgo, tem 300 mil habitantes. Por que Novo Hamburgo tem oficinas bem sucedidas, oficinas que sobrevivem e tem os quebrados? Cara, é o mesmo mercado. É comercial. Mesmas oportunidades, mesmo público. Então, nossa, isso aí que tu tá falando para nós é fantástico, essa virada de chave, essa visão inovadora, né? Esse conjunto de ações que se precisa ser feito, e não só como um prestador de serviço, mas qualquer empresa e qualquer pessoa consegue fazer. E geralmente, desculpa te interromper, mas agora eu lembrei assim, geralmente uma pessoa, ela começa no mercado automotivo porque ela gosta daquilo, ela gosta de carros e tal, e vai se envolvendo. Então, assim, começa, quem sabe, sendo um hobby para ela gosta, apaixonado por aquilo, vai se envolvendo e gosta. E aí eu costumo sempre falar assim, não é porque eu faço um bom hambúrguer que eu vou ser um bom dono de hamburgueria. Então eu tenho que entender que, tipo assim, eu posso ser um ótimo mecânico, mas para mim ter uma oficina,
eu vou ter que entender de vendas, de gestão, de marketing, de liderança, porque eu vou ter um time para gerir. Então, se eu não me aperfeiçoar, eu nunca vou estar como a top oficina. Daí tu falou, eu vou olhar qual a diferença a mesma região, por que tem oficina que prospera e outra que está no limbo e toda hora abrindo e fechando a oficina. Justamente por causa disso, dos pontos. Não adianta eu querer culpar o fulano ou beltrano, a minha rua. Cara, é macro. E aí entra o ponto também de tu entrar no digital, que tu não precisa ficar só quem passa na rua, na frente da oficina, né? Tu vai poder explorar o mercado inteiro. Hoje não tem fronteira. Qual que é a base do teu treinamento, assim? Inteligência emocional, né? Eu costumo falar. Que daí entra o ponto. Mas, Rony, o que é inteligência emocional? Se fosse resumir aqui. Primeiro, é eu perceber as minhas emoções, comportamentos, eu saber perceber isso e lidar com isso. Porque tem gente que, assim, vive no piloto automático e nem sabe que o mundo tá assim, porque é ruim, porque é culpa do outro e tal, fica dando desculpa. Tem gente que, assim, até eu sei que eu me comporto mal, eu tenho esse vício, eu sou meio procrastinador, a pessoa até consegue se perceber um pouco, mas ela não sabe como lidar com aquilo. Então, quanto maior meu nível de inteligência emocional, eu vou aprendendo a lidar melhor com os meus próprios gatilhos, com as minhas situações pessoais. E do outro lado da inteligência emocional vem o quê? A parte de lidar com outras pessoas, a empatia, de eu perceber o outro e saber lidar com o outro também. Então, esse equilíbrio entre gerir as minhas emoções, lidar comigo mesmo e lidar com o outro faz eu ter a produtividade. Eu costumo falar, inteligência emocional, quando eu elevo ela, eu melhoro liderança, eu melhoro vendas, eu melhoro gestão de emoções, otimismo, produtividade, disciplina, foco, resiliência, um monte de coisa. Tudo é emocional. Aí tem uma estatística, tem muito empresário que olha isso aqui. Quando eu contrato um funcionário, 87% das contratações, elas se dão por conta de competências técnicas e currículo. Eu contrato, o cara tem essa experiência, sabe fazer isso aqui e tal, currículo. E 91% das demissões se dá por comportamento humano. Pá. Então, tu olha só, eu contrato o cara porque ele é bom em alguma coisa, mas eu demito ele porque ele não sabe se comportar. Então aí é o ponto, comportamento humano. Pode ver, tu olha um cara top, só que o cara é desonesto, o cara mente, o cara é preguiçoso, o cara é acomodado, o cara não trata bem os clientes, não se relaciona bem com os outros colegas de trabalho, e assim por diante. Eu podia falar um monte de comportamento aqui. Sim. Então, se eu não sei lidar com a parte comportamental, eu nunca vou extrair o melhor que eu posso extrair de mim e dos outros, né? Então é sobre isso que a gente fala, comportamento humano. E assim a gente entra, claro, dentro do Supera eu entro mais profundamente na raiz, né? No que leva as pessoas a terem os comportamentos. Porque ninguém nasce um vitimista, um procrastinador ou com medo de falar em público. As pessoas aprendem baseado nas experiências que teve. Através de programação neurolinguística e outras técnicas, a gente mergulha nas programações da pessoa para reprogramar aquilo ali e começar a mudar os resultados de vida, né? Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não quero que tu responda agora. Quero que tu pense que eu tenho que falar de dois parceiros aqui. Mas a gente vou falar por mim, tá? Claro. Eu percebo que eu tenho a impressão, tá? Que as pessoas elas estão mais sensíveis emocionalmente, elas são mais suscetíveis a ter um abalo nas suas emoções. Primeiro eu quero saber se é isso mesmo que está acontecendo e por que as pessoas não conseguem ter um equilíbrio emocional. Mas não responde agora, tá? Não responde agora, porque nós temos que fazer um merchan, né, Ronei? Vai lá. O programa ele vive de merchan. E agora nós temos a nossa hora aqui do Classificados Papo de Mecânico. Olha, se você tem um produto ou um serviço que quer divulgar aqui, minha empresa é pequenininha, é forte, se eu não tenho tanta verba para investir, bota o teu produto aqui, ó, no Classificados Papo de Mecânico. Nós temos 2 parceiros que estão aqui no Classificados, tem mais vaga ainda. Se quer entrar com a gente, vem aqui, ó. O primeiro, ó, é a Uno Epóxi, essa aqui é a cola do reparador, tá? Essa solda frio aqui, gente do céu, ela é fantástica. O poder dela de soldagem é muito grande. Olha essa plaquinha aqui, ó. Só para você ter uma ideia do que ela cola, tá? Olha ali, ó. Ela cola aço, metal, alumínio, vidro, cerâmica, plástico, né? O cliente chegou com o tanque de combustível furado, bota a solda frio lá, tu não tem mais problema. E depois que colou já era, não sai mais. Ela também aguenta altas temperaturas. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Ó, ela aguenta 600 graus Celsius, né? E como eu falei, aço, cobre, latão, enfim, é poderosíssimo. Vem 2 tubinhos aqui dentro,
faz a misturinha, passa lá no que você quer colar e pronto, tá resolvido, né? Então, tá fazendo sucesso por onde passa. Ah, Forte, mas onde é que eu encontro essa cola? Bom, a Giros Peças é uma parceira que vende a cola lá. Mas se você é de outro estado, não tem giros aí, nos chama, bota aqui no comentário ou entra lá no nosso Instagram, manda no direct que a gente passa o endereço das lojas onde você encontra a Uno Epoxy. E o outro parceiro nosso aqui, que está de aniversário esse mês de março, Mamute Câmbios Automáticos. Olha, se você precisa trocar o óleo do câmbio do seu veículo ou precisa fazer uma manutenção, tá aqui, ó, os caras que a gente indica, especialista em câmbio, tem o Luzando lá tem um know-how gigantesco nessa área, e o cara é tão bom, Ronei, que a oficina dele tá sempre bombando. Pra gente ter uma ideia, eles são em 6 pessoas lá, são 4, 5 pessoas na pista e uma pessoa no escritório, e a agenda deles para conseguir cliente é de 2 semanas sempre para frente. Bah. Então é bom, cara. Então é impressionante o Mamute, assim, o sucesso que eles estão tendo, da reputação que ele criou e da especialidade que ele, né, tem aí em cima desse negócio. Então, tá sentindo que o teu câmbio tá dando umas trancadinhas assim, tá vendo que o carro já não arranca como antes, ou se o seu carro já bateu 50 mil km e você não fez a troca do óleo, entre em contato com o Mamute, agenda lá uma avaliação e faz a troca, porque isso aí vai aumentar a vida útil do seu câmbio. E se o teu câmbio lascar, aí tu vai estar lascado também. Porque não é barato para fazer um câmbio, né, Ronei? Nada disso. Vocês faziam o câmbio lá, não? Não, a gente terceirizava. Câmbio automático a gente terceirizava. Nossa! Fazia manutenção só do manual. Né? Olha, eu tive que fazer uma manutençãozinha no câmbio do carro da minha esposa e já foi 5 contos. E hoje o número de carro automático é muito maior, né, do que há 10 anos atrás. Nossa, só que a manutenção ela é muito cara, né? Sim. Porque não entendo por quê, porque enfim, tem câmbio que custa 12, 13, 15 mil reais. Porque tem tecnologia, né? Dentro também, né? Tem tecnologia, não é só mecânico. Né? Não é só mecânico, verdade. Então, entre em contato aí com os nossos amigos da Mamute Câmbios Automáticos. Boa. E aí, Ronei, pensou no que eu te perguntei ali? As pessoas estão mais vulneráveis emocionalmente? Como é que tá isso aí? Sim. O que acontece? A gente vive numa sociedade que a informação está à disposição a um clique, né? Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas começam a querer criar padrões a todo tempo e a sociedade tenta rotular as pessoas. Então, assim, tu é ansioso, tu é depressivo, tu tem THD, tu não sei o quê, é autista. Então, tudo tem necessidade de rotular as pessoas que saem fora do padrão. E as pessoas, muitas vezes, para se confortar, elas querem o rótulo. Putz. Assim, é que eu tô assim porque eu sou ansioso. Sabe? Daí é como se fosse uma desculpa para ela mesma, assim, tudo bem, eu não posso agir, eu não gero resultado porque eu estou assim. Usa aquilo ali como uma Não que não exista ansiedade, não que não existe, bem pelo contrário, claro que existe, né? E é sério, só que são doenças emocionais. São doenças emocionais. E aí entra o ponto de novo da inteligência emocional. O que tá me levando a isso? A ansiedade é um rótulo, mas por baixo desse rótulo tem uma combinação de sentimentos e experiências que a pessoa vê o que levou ela. Quando a ansiedade começa de fato na pessoa, é a última gota. Mas teve um acúmulo de situações que levaram ela até chegar àquele ponto ali. Assim como depressão, assim como o estresse e tudo mais. Então, primeiro ponto, as pessoas vivem nessa era de necessidade de rotulagens e acaba tendo esse turbilhão de informações e acabam buscando, é que nem tu sentiu uma dor em algum lugar do corpo, procura no Google, tu acha, não, eu tô doente, tô com câncer, tô com isso. Se tu pesquisar no Google, tu acha que tem todas as doenças do mundo, né? Porque sempre se encaixa. Mas isso é intencional? Como que a pessoa faz de querer fazer parte do grupo ou ser rotulado, ou é inconsciente, lógico. Inconsciente. Né? Isso a pessoa faz, mas é inconsciente, não é consciente. É inconsciente que ela acaba buscando isso, né? E aí entra dois viés, tá? A nossa mente, ela funciona assim, de uma forma bem resumida. Ela tem o lado racional e o lado emocional, tá? O racional é o consciente e o emocional é o subconsciente. Quando a gente começa a fazer alguma coisa na nossa vida, a gente começa tudo com força de vontade. Eu quero emagrecer, eu quero fazer minha planilha financeira, eu quero terminar esse curso digital que eu comprei. Então tudo eu começo com força de vontade, só que a força de vontade é que nem a bateria, ela acaba. Então, dependendo da atividade, pode ser que para ti ler um livro vai consumir menos energia tudo que para mim. Pode ser que para mim ler um livro seja muito mais esforço. Então depende da atividade que tu quer, ela vai começar a consumir essa bateria. E essa força de vontade ela acaba no racional.
E aí entra num ponto que tem como se fosse um filtro na mente, que é o fator crítico, que é como se fosse um porteiro da mente que ele vai permitir ou não que as informações acessem. E a partir dali, quando a força de vontade acabou, eu começo a voltar para minhas programações básicas. Eu não gosto de ler, eu não quero ler, eu quero evitar ler por causa de algum motivo. E aí, para as pessoas entenderem, elas falam, eu sou muito racional. Todos nós somos seres extremamente emocionais. O processamento de dados do lado racional da mente, ele é 2.000 bits por segundo. E do lado emocional é 400 bilhões de bits por segundo. Ou seja, a gente é totalmente movido por emoção. Então as pessoas, elas sempre têm os impulsos. E aí é o grande ponto. Eu quero mudar o que está fora, em vez de mudar o que está dentro. Por que eu tenho comportamentos? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho tudo isso que acontece do lado de fora, que é perceptível? Porque eu tenho alguma origem para levar aquele ponto. Existiu alguma coisa lá atrás. Por exemplo, se tu viu teu pai quebrar financeiramente, mas tu tinha 7, 8 anos, você viu teu pai quebrando, investiu todo o dinheiro da família num negócio, num investimento, quebrou, deu errado, passou trabalho, vergonha, humilhação, separou o casal e tal. Tu viu tudo aquilo ali, tua infância, tua adolescência, teu pai passando trabalho por causa daquilo. Tu vai ser, na vida adulta, a tendência, né, lógico, que tu seja muito mais ousado, muito mais conservador nos investimentos. Né? Tu vai começar, para ti, tu vai construir uma crença, possivelmente, que investir é arriscar. Vai ser conservador. Entendeu? Então, tudo que a gente viveu lá atrás, principalmente na infância, porque eu não tinha base nenhuma, eu tive que construir os meus padrões do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu fui criando padrões e isso está conduzindo a minha vida hoje, nas minhas tomadas de decisão. Então, enquanto as pessoas não trabalharem o que elas sentiram lá atrás e que está direcionando inconscientemente a vida delas hoje, cara, não vai mudar. Eu faço esforço, mas quando o esforço passa, tu pode ver, as pessoas tentam fazer dieta, param no meio do caminho. Academia, param no meio do caminho. Tá falando de mim agora, Ronei. Não. Então tem coisa aí pra resolver. Ronei, tá, vamos falar dos alunos, vamos falar de mim aqui, Ronei. Poxa vida, Ronei. E aí entra esse ponto. Já chega a minha consciência aqui me acusando o tempo todo. Claro, e aí entra o ponto, sabe, que é o primeiro ponto pra mudança é a consciência. E as pessoas, claro que tu tá brincando comigo, mas muitas pessoas... Não, mas é verdade, eu agora tô falando, cara, eu sou um procrastinador da academia. Porque daí as pessoas ficam o quê? Eu tento defender as minhas verdades, tá? Não, eu não defendo, eu assumo que eu não gosto de academia, mas eu digo assim, tu tá entrando num processo de consciência e diz, agora é o ponto assim, eu consegui relutar com comportamentos que eu tenho, que estão ali enraizados, porque eu sei que pra mim na academia eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquele esforço, que às vezes eu não consigo fazer muito tempo, então é tu te conhecer. Aí volto de novo na questão que eu expliquei inicialmente de inteligência emocional. Enquanto eu não consigo fazer a leitura dos meus comportamentos e reconstruir hábitos, eu fico muitas vezes apegado a vícios comportamentais. Legal. Mas aí, nesse treinamento que tu ministra, tu ajuda a pessoa a conseguir identificar quais são esses... Ela se torna consciente, ela identifica, recebe ferramentas e o principal, tem coisas que são muito profundas, tá? Tem coisas que a gente vive um processo, tu vai pegando ferramentas, estratégias e tu vai aplicando. Mas tem coisas que são muito profundas, às vezes traumas. Por exemplo, eu pego hoje, numa turma de 700 pessoas, mais ou menos 15% das pessoas já passaram por alguma experiência de abuso sexual. Nossa, que loucura. 17% das pessoas já tiveram algum nível de pensamento suicida, ou até de fato tentaram isso. Tá? É muito mais presente na sociedade que tu imagina. Então assim, hoje 9% das pessoas têm ansiedade. Então a gente vai olhar tudo isso, as pessoas primeiro têm que perceber, elas têm que reconhecer, né? Porque assim, que nem tu falou agora, eu reconheço. Né? Então assim, o primeiro passo é eu reconhecer, depois é eu buscar ajuda. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Sim. Então eu buscar ajuda para ter acesso a ferramentas e tudo mais, e a partir daí eu viver meu processo. Só que tem coisa que é muito profunda, como um trauma, como situações assim, e aí eu tenho que mergulhar profundamente. Somente outro impacto emocional profundo para mudar isso. Aí entra as vivências que a gente faz dentro de um evento como esse, de forte impacto emocional. Até por isso que eu pego e tenho uma equipe muito grande. Por exemplo, um evento de 700 alunos, eu coloco 80 staffs, que a gente chama, que é pessoal de apoio, para cuidar. Não é para cuidar de som, nada, é para cuidar do aluno. Então, para cada 10 alunos, eu tenho um apoiador ali o tempo todo, porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm comportamentos, choram, elas não sabem como lidar, e a gente tem que ter, eu tô no palco direcionando de maneira geral, mas tem que ter um cuidado pessoal, individual para cada um. Então a gente faz isso, a gente mergulha na raiz, é olhar para a ferida mesmo. Rony, mas será que esse aumento assim dessas questões, porque tu falou um negócio ali que eu comecei a pensar e é verdade. Cara, alguns anos atrás, poucos anos atrás, não sabia falar em TDAH.
Hoje em dia, se bobear, todo mundo tem DDH. Sim, todo mundo. Essas questões desse desequilíbrio todo, será que não é muito por conta desse exibicionismo que a rede social, que a internet proporcionou para as pessoas? É que nem eu falei, é a comparação, a isso. rotulagem, entendeu? Então eu tenho que me e aí entra um outro ponto que tu mencionou, fazer parte de um grupo e tal. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. Tá? A gente primeiro quer pertencer à nossa família, mas a gente vai crescendo. Tu pode ver, a gente vai se conectar com grupos que tenham interesses comuns ao nosso. Então eu vou ser do pagode, eu vou ser do futebol, eu vou ser da turma dos mecânicos, eu vou ser do crossfit, eu vou ser das drogas, eu vou ser do rock and roll, da igreja. Então assim, eu vou querer me conectar num grupo. E aí entra um ponto, né? O grupo ele sempre vai tentar te manter na média. Pode ver, se eu tenho um grupo de amigos, pode ser que meus amigos me convidem para comer uma pizza fim de semana ou pedalar 20 km de bicicleta. Eu vou ficar na média daquela galera. Né? É uma coisa, é uma inconsciência coletiva. E aí entra o ponto, quando eu decido mudar, ou eu me afasto do grupo e de verdade, porque os interesses não são mais comuns. Não que eu vou brigar com as pessoas, não é isso. Mas eu acabo... Pode ver, na tua jornada de vida, com certeza teve grandes amigos que hoje tu se dá bem, gosta e tal, mas tu não tem mais convívio com eles, porque não existe mais interesses comuns. Então eu acabo me afastando desse grupo. O grupo me espere. Se eu tento ficar ali mudando meus comportamentos, o grupo não tem mais interesse. Então, de uma maneira inconsciente, ele vai me expelindo. Não me convida mais para as coisas e tal, não me dá muita moral e eu acabo me sentindo deslocado, acabo saindo fora. Ou eu fico na média. As pessoas não querem te ver no fundo do poço, mas também não querem te ver no topo da montanha, elas querem te ver na média. Entendi. E isso é a necessidade de pertencer, que a gente acaba ficando aprisionado a uma média do grupo que a gente está inserido. Então, eu sempre vou estar buscando me encaixar em algum fator para mim ser rotulado, para mim ser aceito. Né? E aí é o ponto de muitas pessoas às vezes não querem entrar na rede social porque tem que botar a cara. Sim. Porque ele tem medo do julgamento. Então aquela questão que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, faz todo sentido? É fato, é ciência, né? Essa frase do Jim Rohn, pensador americano. Sim. Ele falava, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu até falo nas minhas palestras sempre sobre isso. Eu falo, você é a média das 5 pessoas, ou das pessoas que você mais convive, não é exatamente 5, né? Mas das pessoas que você mais convive, dos ambientes que você mais frequenta e dos conteúdos que você mais consome. Eu falo, essa tríplice, se você começar a modificar isso, gerenciar e ser seletivo nisso, tu consegue mudar a tua mentalidade. Eu falo, se tu não muda a mentalidade, tu não muda nada. Quer ver só? Bem fácil de entender. 2 estatísticas. Mais de 70% das pessoas fazem cirurgia bariátrica, eles voltam a ganhar peso. Mas tu tá falando tudo pra mim. Eu tô me preparando pra fazer a cirurgia bariátrica. Olha aí, ó. E o Ronei vai... Mais de 70% das Então fala aí, Ronei. Me ajuda, vamos lá, então. Tô te ajudando, Carlos. Mais de 70% das pessoas voltam a ganhar peso. Por quê? Eu diminuo o estômago, eu tiro a gordura, mas eu não mudo a mentalidade. Mais de 90% das pessoas que ganham loteria, prêmios milionários, eles voltam para estaca zero. Já deve ter visto isso. Sim. Porque eu posso dar dinheiro para alguém, mas se a mente é pobre, eu não consigo. O exemplo dos caras do Big Brother que ganham 1 milhão lá. Quase todos estão no limbo de novo. Da mesma maneira, tu já viu caras multimilionários que quebra e volta a construir algo grande. Porque tá aqui, ó, a mentalidade. A gente vai trazer um cara aqui, que bom que tu falou isso, Ronei, no podcast. Ele era mendigo. Pô. Ele virou mendigo. Ele tem mais de 1.000 funcionários hoje. Sério? Ele é o dono da 7 Capital. A 7 Capital? 7 Capital. 7 Capital. E ele tem um dom assim, ele tem um dom da prosperidade, esse cara, e a história dele é fantástica. E ele foi para trabalhar numa oportunidade lá em Brasília. O cara deu o bolo nele. Ele não tinha dinheiro, não tinha telefone e acabou virou mendigo. Nossa. Na rodoviária lá. E, enfim, ele vai estar aqui. Só que a mente dele era próspera. Aí eu falo a diferença de riqueza e prosperidade, né? Riqueza é bem, patrimônio, renda. E prosperidade é mentalidade. Eu posso dar riqueza para alguém. Mas se ela não tem a mente próspera... Cara. César Zanoni. Zanoni. Procura no YouTube, na internet, ele o cara... Então, basicamente é isso, sabe? A gente pode falar de vários nomes, mas é a tua mudança de mentalidade que vai gerar resultado. Tá aí o exemplo da bariátrica, o exemplo dos prêmios de loteria. E a gente sempre acha que é pro outro, né? Eu trabalhava na oficina, eu ganhava na época, sei lá, R$1.800 quando eu saí da oficina. E eu nunca tinha dinheiro sobrando. Eu sempre tinha uma parcelinha para pagar e tal, sempre estava no zero. Nunca tive dívidas, mas sempre fui 0 a 0. E eu acreditava, eu até falava, quando surgia uma situação, eu falava assim, não tem dinheiro porque eu ganho pouco. Não tem dinheiro sobrando, guardado porque eu ganho pouco.
Depois eu comecei a fazer, tive assim, grandes resultados no mercado de vendas, fazia mais de 100 mil reais por mês de renda pessoal. E aí eu percebi no momento que um rapaz perguntou assim, Ronei, tu investe no quê? E eu, cara, não tinha dinheiro guardado, ganhando mais de 100 mil por mês. Ali eu percebi que quem não sabe cuidar de 2 não vai saber cuidar de 20. O problema não é a quantidade de dinheiro em si, mas é a tua mentalidade, os teus comportamentos em relação ao dinheiro. Eu posso mudar de lugar, eu posso mudar a quantidade de dinheiro que eu recebo, mas o meu comportamento sempre me acompanha. Então, isso que eu entendo, sabe, o quanto é poderoso e as pessoas, às vezes, elas tentam mudar tudo que tem fora, mas elas não se preocupam de mudar dentro, que é o que gera o resultado. Sabe que uma vez eu fui fazer um curso de finanças pessoais, porque eu era muito bagunçado financeiramente, né? E a gente foi para São Paulo, fiquei 5 dias lá no curso. E aí o professor chamou a auxiliar de limpeza da instituição lá. Na época ela ganhava acho que R$1.500. Ela tinha comprado a casa própria dela, tinha mobiliado a casinha dela e ela estava fazendo supletivo para terminar o 2º grau. Caraca. Nessa mesma turma levantou uma mulher no meio da turma. Disse, e a daí ele perguntou assim, ó, se você deixasse de ganhar o que você ganha hoje, por quantos dias você conseguiria se manter? Boa demais. E eu pensei, bom, até amanhã de manhã, né? Se eu não comer muito no café, até amanhã da manhã. Tava endividadão. Essa mulher, ela ganhava 35 mil reais por mês, Ronei. Ela tinha 10 cartões de crédito. Tudo estourado. E tudo comprometido. Putz. Aí o professor pediu licença para ela autorizou. Sim. E ele usou ela como exemplo. Não é o quanto você ganha, sim o como que você... É o que você faz com o que você ganha, né? Então, cara, aquilo ali pra mim foi um choque, né? Porque na época, realmente, assim... E é muita gente assim, viu, Carlos? Eu era muito bagunçado, sabe? Nossa. E eu falo assim pras pessoas... sabe qual é a diferença do Ronei que ganhava R$1.800 por mês e do Ronei que ganhava mais de 100 mil reais por mês? Os dois não tinham dinheiro sobrando. O que ganhava 1.800 era pobre, ou seja, não tinha dinheiro. Amanhã, não recebesse salário mês que vem, eu tava lascado. Lascou. E o que ganhava mais de 100 mil por mês era pobre, só que tinha conforto. Era a única diferença. Um era pobre, outro pobre com conforto. Mas também, se parasse de ganhar... Também, não entrasse mês que vem, minhas comissões, aí, mais de 100 mil por mês, eu tava lascado. Não conseguia pagar minhas contas. Mas sabe que isso vem também de geração em geração, né? Porque se tu não tem uma família, um pai e uma mãe que são equilibrados mentalmente e dentro dessas áreas... A tendência eles não vão conseguir ensinar o filho a também ser equilibrado. Na verdade, a gente aprende muito pelo exemplo, né? Então, a gente pode seguir o que os pais falam, tudo, mas a gente chama de crenças, né? Que são essas programações, esses padrões que a gente segue. Então, tudo isso vem no meio que a gente está inserido. Claro que a maioria das nossas programações, elas vêm dos pais. Tá? Então, realmente, a nossa origem ela faz toda a diferença e do ambiente que a gente está inserido, né? Nossa infância, daqui a pouco tu vem de um... Mas não é a condenação. Né? Claro que tem muitos padrões que a gente repete, que a gente repete dos pais, e alguns que a gente repele, que a gente, não, eu jamais vou me comportar assim, porque aquilo é gerou dor de alguma maneira. Sim. Né? Então tem muita gente que é assim. E não é que nem tu falou, não é culpando os pais, porque eles também não foram ensinados. Eles né? também aprenderam. Como é que eles vão ensinar alguém, se não né? foi... Então, só que quem sabe tu vai ser a primeira geração consciente do que está acontecendo, e tu daí tem a capacidade de mudar. Então, quando a gente olha para um cenário como esse hoje na nossa sociedade, a gente vê muita gente que a gente chama de pão duro, né? Só que, na verdade, a pessoa é escassa. Muitas vezes passou por dificuldade, necessidade, trabalho na infância. E hoje é a pessoa que... A escassez, o tal do pão duro, é uma pessoa que ela tem medo de que vai faltar. É emoção, entendeu? É o medo de faltar. Então ela se priva de ir a um bom hotel, fazer uma boa viagem, ter uma roupa melhor. Às vezes tem condições, mas tá com o carro caindo os pedaços. Diz, eu gosto desse carrinho velho. Ela contando história pra ela mesma, mas no fundo ela tem medo de se desfazer do dinheiro, vai que falte. Não consegue doar pra alguém, se vai doar, em vez de dar 100, diz, não, dá só 20, porque tem medo de que vai faltar. Então tudo é comportamental. E esse pessoal que leva muito em conta a opinião dos outros, Ronei. A minha esposa diz que eu sou um cascudo, assim. Cascudo no sentido... Eu fui morar sozinho, eu tinha 16 anos. Não porque eu era um filho mau, mas porque eu recebi uma oportunidade de trabalho e eu tive que ir, né? Sim. Só que eu aprendi a me blindar, assim. Não, até hoje, assim, não é qualquer um para me dar opinião. Pode me dar opinião, mas não quer dizer que eu vou acatar, né? Eu tenho as minhas crenças bem definidas e aí eu sou cabeça dura para mudar as crenças. Mas eu vejo que tem pessoas que são influenciadas por tudo. Né? A pessoa, comprei esse carro que, eu acho que não deveria ter comprado esse carro, ele é gastador. A pessoa já desanima com... Isso também é
O cara ser cascudo, no meu caso, Tudo fruto e o cara ser das tuas experiências de vida. influenciado por qualquer opinião que dão. Sabe o que chama isso? Necessidade de aprovação. É a pessoa que precisa receber um sim, que ela precisa sempre pedir opinião para várias pessoas para validar ela. Mas e tem como mudar isso, Claro que Rony? tem, Porque eu claro conheço tantas pessoas que sofrem que por tem. isso, cara. Eu era um cara que tinha necessidade de aprovação. Eu era um cara, dá para chamar também de um agradador, aquela pessoa que diz sim para todo mundo, que evita, às vezes engole o sapo para não criar nenhum desconforto. Aquela pessoa, ele não é educado, só gentil, é que ele tem medo de desagradar. Isso vem do que muitas vezes, não é única e exclusivamente, mas muitas vezes de uma experiência de rejeição na infância. Quer ver? Eu peguei um aluno agora na minha última edição do meu evento, que ele me falou assim, depois de algumas vivências, ele buscou na memória dele isso. Ele ouvia da mãe dele assim, ó, tu é um aborto mal feito. Nossa! Pesado, né? Caraca! E daí, o que acontece? Olha só, uma criança, ela não deixa de amar os seus pais, ela deixa de amar a si mesma. Então, quando eu escuto assim, tu é um aborto mal feito, isso, cara, a criança tá lá aterrorizando e tal, você, mas tu só inferniza, tu é um aborto mal feito. Sabe? E aquilo ali, o que gera isso? Um sentimento de que? Rejeição. Meu Deus. E se eu me sentir rejeitado na infância, eu nunca mais quero ser rejeitado na vida adulta. E aí, como é que eu evito ser rejeitado? Eu fico agradando todo mundo à minha volta. Eu sou aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de vendas. Todo mundo gosta de venda, na verdade. Todo mundo gosta de pegar um produto, vender e ganhar o dinheiro. Sim. Mas tu não gosta da possibilidade de ser rejeitado na hora da venda. Então tu evita vendas. Tu evita gravar um story, botar a cara, porque tu não quer ser rejeitado. Porque lá atrás tu provou da rejeição e tu nunca mais quer beber aquele sentimento de novo. Meu chapéu, agora como faz todo sentido, cara. Então é isso, sabe? Enquanto as pessoas não buscarem a origem das coisas e não entenderem que tá na mentalidade, porque a maioria das pessoas, em vez de elas tratar aquilo ali, elas falam assim, ó, tu tá com um problema no teu joelho, o que tu faz? Tu começa a mancar e apoiar o teu corpo do outro lado. Emocionalmente as pessoas fazem isso também. Eu tenho medo de falar em público. Eu senti lá atrás rejeição. Em vez de eu ir lá e curar isso, resolver isso, o que eu faço? Eu evito falar em público, eu evito vender. Muitas vezes eu posso ser um puta de um vendedor. Só que eu tinha medo de falar em público. Ronei, tinha medo de falar em público. Eu cheguei a fugir de auditório, me esconder no estacionamento para não precisar falar. E hoje eu falo pro público. Se eu não trabalho isso, onde é que eu ia estar hoje? Não sei. Então, assim, muitas vezes eu falo... Para mim, hoje, eu já vi isso em inúmeras pessoas. O nosso propósito de vida, que se fala muito em propósito de vida hoje, o nosso propósito de vida está escondido atrás do nosso maior bloqueio. Então, assim, o meu bloqueio, o grande medo que eu tinha era falar em público. Rejeição e tudo mais, tudo englobado. Então, assim, eu tinha muito medo. Quando eu trabalhei isso, eu estou vendo meu propósito. Show. Isso assunto que vai longe, cara. Tu chega a dar também mentoria, alguma mentoria? Eu já fiz mais, tá? Hoje eu faço em bem seletivo, assim, por causa da agenda mesmo, né? Sim. Mas faço mentorias individuais, sim, faço, mas é bem raro. Hoje, de repente, daqui a 3 meses, eu acho que eu tenho agenda. E que nem assim, o cara que tem fobia, medo, ou que é travado, isso tudo consegue destravar. Tudo dá para trabalhar. Tu pode usar programação linguística, hipnose, coaching, constelação familiar, várias técnicas que existem para te trabalhar isso aí mais a fundo. Qual foi o caso assim mais impactante que tu lembra, além desse... Ixi, cara. Nossa, o cara, tu me impactou com isso que essa mãe falava pra esse cara, meu. Tem muita coisa. Como é que um pai... Tu pode ficar chateado, os filhos às vezes fazem bagunça, mas meu... Cara, tem tanta coisa assim que eu vou te falar, mas... Assim que vem agora na memória, teve umas 3 edições de Supera atrás que uma menina, durante uma experiência dentro do evento, uma experiência de impacto emocional, com neurociência, ela acessou um momento que quando ela tinha, se não me engano, 7 anos de idade, a mãe dela estava alcoolizada e tentou matar ela com enxadada. Meu Deus do céu, cara. E aí, o pai dela chegou, viu e tirou ela dali, salvou a vida dela e levou ela para um convento, acho que é, né, para estudar lá com as freiras. E ela ficou lá até adolescente e tal, saiu de lá e foi levar a vida dela, nunca mais teve contato com a mãe. E daí, eu também trabalho muito a questão do perdão e tudo mais, porque assim, se tu hoje tu tem algum tipo de coisa mais mal resolvida, principalmente com os teus pais, tu vai ter deficiência em alguma área da tua vida. E aí, ela viveu todo o evento, acessou aquilo, foi bem forte, mexeu muito com ela. E daí, o evento foi tipo início de novembro, isso já do ano passado, retrasado. E aí ela pegou e me chamou no final do ano, mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, falou assim, adivinha porque eu vou passar minha virada de ano com a mãe. Então, eu arrepio aqui contando pra ti, cara. Mas, também. Cara, assim, é muita história, caraca, sabe? Se eu começar a contar aqui, eu até me emociono, já choro. Eu ouvi agora de uma menina, agora, da última edição de novembro que teve, ela mandou... 10 dias depois do evento, ela mandou um áudio no grupo dos alunos, ali uma foto e um áudio. Ela mandou uma foto
lá de Montenegro, a menina. Uma foto da rodovia lá da BR, lá em Montenegro, e deu uma parada de ônibus. E daí embaixo ela mandou um áudio, me chamou a atenção, eu olhei aquilo lá, ouvindo o áudio dela. Ela falou assim, em resumo, né? Eu sou muito grata ao que eu vivi dentro do Supera. Porque eu vivi os 6 meses mais terríveis da minha vida. Porque todos os dias quando eu descia nessa parada, essa foto que ela mandou, eu pensava em me jogar embaixo de um ônibus ou de um caminhão para tirar minha vida. Eu só não fiz isso porque eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não tinha mais motivo para viver e eu não tinha vontade de viver. Eu só ia trabalhar que nem um zumbi, voltava e tinha vontade de me matar. Quantos anos tinha essa aluna? Cara, ela deve ter uns 30, chutaria aí. Caraca, meu. E aí ela pegou e foi no evento. Viveu lá, trabalhou várias situações. Ela tinha algumas coisas com mãe e pai também bem pesadas ali. Trabalhou aquilo ali. E depois do evento, 10 dias depois, ela manda essa foto, esse áudio no grupo dela, complementa. Ela disse, eu tô mandando essa foto porque hoje eu lembrei que depois do evento já se passaram 10 dias e nesses 10 dias foram os primeiros 10 dias dos últimos 6 meses que eu não pensei em me matar. Então, assim, que preço tem esse, sabe? Então, pra mim é muito forte isso, sabe? Daí tu imagina, não é só sobre a vida dela, que é muito importante, mas os filhos que ficariam sem uma mãe, entendeu? Sim. Os pais dela que perderiam. Então, assim, é tudo. E hoje a menina tá assim, ó, numa alegria e tal. Inclusive, ela vai estar como staff agora na próxima edição do nosso evento lá, porque voluntários vão lá ajudar, né? Então, é bacana demais, sabe? Assim, histórias com drogas, com obesidade, com abuso sexual, com depressão. Não que eu cure essas coisas, mas a pessoa consegue ter clareza e ela mesma ressignificar isso dentro dela, né? Então, a gente só dá o caminho, só mostra a rota, né? Então, cara, é demais, assim, o que a gente consegue ver lá dentro é muita história, E qual que é a próxima edição? Agora eu tô louco pra fazer isso. Falou de obesidade aqui, a cirurgia tá marcada a princípio pra dezembro, mas dá tempo de, né? Dá tempo de resolver. Agora acho que eu vou pro Supera aí. Dia 1 e 2 de abril, Carlos. Dia 1 e 2 de abril, aqui em Canoas, no Canoas Park Shopping. Canoas. No Shopping de Canoas. Caraca, tão pertinho. E dia 29 e 30 de abril em Balneário Camboriú. São as duas próximas edições. Vamos fazer em Canoas, é mais pertinho. Não, do lado, né? Aqui. E tu tem ideia de investimento? Pode falar? Não, pode falar. Hoje é R$ 997 o ingresso, o Gold, que é o ingresso base, e temos o ingresso Diamond, que daí ele tem alguns benefícios a mais, área VIP, uma mentoria após o evento também, tem outros benefícios inclusos ali. Sim, e aqui em Canoas é para Mas se for ter os seguidores aqui, pode chamar ali no meu perfil, que eu gero um desconto especial para eles. Olha aí, ó, já brilhou os vai da gateada aí. Vamos começar, vamos falar mais sobre isso. Gostei, né? Gostei. E ali é para quantas pessoas ali no... Essa próxima edição vai ser para 700 alunos, né? Inclusive 700. Agora, a semana a gente tem 2 últimas palestras e deve estar esgotando os ingressos já, né? Que a gente já está na reta final aí, tá faltando que legal, cara. 30 dias agora para o evento, né? Não, vamos segurar uns ingressos lá para nós aí, porque eu não sei se eu consigo ir, mas eu tenho um time que eu gosto de investir, né? Então... Sim, importante. A gente tem que abençoar. Muitos empresários têm levado seus times, e aí uma coisa que a gente falou antes do bastidor, né? Tem muitos empresários que estão começando a abrir os olhos para entender que essa gestão emocional é fundamental também para o time performar melhor. Sim, porque se tu tá bem, tudo vai bem, né? Não tem. Então... tu falou uma coisa bem legal antes ali também, que o vendedor ele tem que estar preparado porque tu leva muita rejeição, né? Quando eu percebo assim, quando tem equipes de vendas que o cara ele tá de bem com ele, cara, é só mais um não que... Agora, quando ele não tá bem, aquele não dói. Eu até gravei um vídeo essa semana e larguei no WhatsApp aí, circulando. Sim. Sobre o fechamento de mês. Para muitos, o fechamento de mês é aquele momento terrível de dor. Não bati minha meta, tá difícil e tal. E para muitos é um momento de júbilo. Cara, batemos a meta, vamos lá. Só que para aquele que não bateu a meta, esquece, passou. Nós estamos um novo mês com mais 30 dias de oportunidades para fazer a diferença, já que não conseguiu. Mas tem que aprender com o que fez errado no outro. E aí pega as experiências do que não aconteceu e agora nesse mês aplique. Eu costumava falar, tu falou da questão do não, né? Eu costumava, quando eu treinava meus vendedores, eu falava sempre assim, o não é o depósito e o sim é o saque. Então eu tinha uma estatística das minhas vendas, né? De cada 10 visitas, uma venda, né? Então eu falava assim, ó, tu vai lá, vai receber 9 não, isso já é fato. Então acelera esses 9 não, porque tu sabe que cada não, então assim, quando eu fecho uma venda dá, vamos supor que R$100 de comissão. Então eu sei que cada nãozinho vai ser R$11 que tá depositando. E quando eu recebo aquele sim, eu saco tudo. Que legal. Né? Então o não é o depósito e o sim é o saque, né? Que baita analogia. Isso vai dar um corte top, hein? Olha, que baita analogia.
Cara, adorei conversar contigo. Pô, prazer imenso. Infelizmente, o nosso papo aqui, ele já foi se esgotando, né? Mas deixa o teu contato, deixa a tua rede social para quem quiser te conhecer mais. Claro, Ronei. tem no Instagram lá, Ronei Nipper, né? Ronei com Y, Nipper com 2 P's. E depois o nosso mestre ali coloca ali também juntos. Claro. Mas é só seguir lá no Instagram, que a gente tá colocando conteúdo diário, né? Tu tá me incentivando aqui a usar um pouquinho mais o meu perfil do YouTube também. Tá lá, tem Ronei Nipper também no YouTube. Mas conteúdo diário a gente tá colocando sempre no Instagram ali. E claro, a gente tá rodando as palestras também. Hoje muito focado principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas a gente faz no Brasil todo também. E, enfim, os conteúdos gratuitos que a gente tem à disposição, as palestras, muitas são gratuitas. Agora, nesse primeiro trimestre, a gente arrecadou quase 5 toneladas de alimento para doação. Isso é uma coisa bonita que vocês fazem, Ronei, porque eu vi essa última de Gramado deu quantos litros de leite? Foram quase 250 aí, litros cara, de leite. E vai para quem daí? Lá em Gramado foi arrecadado por a Liga do Câncer Feminino. Liga do Câncer Feminino, do câncer. Que benção, cara. Que legal. E daí cada cidade tu manda pra... A gente tem parceiros. Aqui na região a gente trabalha muito com o Lions, né? Que faz eles têm o banco de alimentos do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente faz doações constantes para eles distribuírem para as pessoas, né? Nas regiões. Tem Marmitas do Bem, Bom Samaritano, que a gente também tem aqui em São Leopoldo, que faz marmita para morador de rua, para criança e tal. Então a gente sempre está distribuindo para alguma entidade aí que são parceiros, né? Que legal. Então faça aí, ó, pessoal. Quer participar de um evento, tem palestras que não tem custo, você ajuda com um alimento ali, além de ir lá se abastecer com conteúdo de valor, você ainda vai ajudar aqui o projeto junto com o Ronei a abençoar mais pessoas. É a semana, né? Terça que vem, agora dia 7 de março, a gente está indo. Nós vamos estar lá. Terça, ó, eu vou para o Espírito Santo essa semana que vem, então, mas... Eu vou estar lá, vou lá te prestigiar. E que o Espírito Santo te traga de volta para ter na palestra. Amém. Valeu, querido. Amém. Gente, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse bate-papo, deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e interage conosco aqui no comentário. A gente sempre responde todo mundo e curte demais a sua interação. Segunda-feira que vem temos um novo episódio. Te esperamos aqui às 20 horas. Um forte abraço. Tchau, tchau.